Diz assim Lucas capítulo 9, a partir do verso 10. Ao retornarem da onde? Jesus enviou os discípulos do verso 1 ao 6 para uma comissão ali, né? A missão dos 12. Então Jesus enviou eles. Então quando eles retornaram, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo as multidões, seguiram-no. Ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Também curava os que necessitavam de cura. O dia começava a escurecer. Aproximou-se dele os 12 e disseram: manda embora a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em um lugar deserto. Ele lhes disse, no caso Jesus: dá-lhes vós de comer. Responderam eles: temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios fomos comprar comida para esse povo. Estava ali cerca de 5.000 homens. Olhando para o céu, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuísse à multidão. Todos comeram e se fartaram e recolheram do que sobrou 12 cestos dos pedaços. Então nós temos a narrativa conhecida como a multiplicação dos pães. Imagino que todos os irmãos já ouviram esse relato, já assistiram a algum filme de Jesus que faz referência à multiplicação dos pães, né? 5 pães e 2 peixes. Então os discípulos do verso 1 ao verso 6 foram enviados para uma missão, enviados para irem à frente de Jesus, para irem de cidade a cidade, pregando e proclamando o evangelho do reino, e abrindo um caminho para que Jesus passasse depois por lá. Eles foram, pregaram, viram pessoas sendo transformadas, curadas, demônios sendo expulsos, e eles voltaram. E quando eles voltaram para fazer o relatório, nós lemos no verso 10, o que Jesus faz? Ele pega os discípulos e leva para um lugar deserto, porque ele quer ouvir o relatório dos discípulos. Ele quer que os discípulos lhes contem o que aconteceu, como que foi a viagem, qual foi a experiência. E então Jesus leva eles para esse deserto. Só que nessa conversa de Jesus com os discípulos, as pessoas descobriram onde Jesus estava e foram atrás dele, porque queriam ouvir, queriam escutar o que Jesus tinha para lhes ensinar. Então eles estão num deserto, os discípulos estão contando o que fizeram. Essa questão aqui de retornar e contar para Jesus é fundamental diariamente a gente contar o relatório da nossa vida para ele, o que fizemos, o que não fizemos, como é que está a obra dele em nossa vida, como é que está o evangelismo com aquela pessoa, como é que está a oração por tal pessoa. Então é fundamental a gente também pegar esse texto e entender que nós precisamos ter os nossos relatórios com Deus. Então lá no verso 10 do capítulo 9, ao retornarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou para um lugar deserto. Jesus quer, nos nossos lugares desertos, no nosso íntimo, numa relação de intimidade, saber dos nossos relatórios. Jesus, eu fiz isso. Tal pessoa pediu oração, eu orei e o Senhor fez. Tal pessoa estava desesperada, eu orei e o Senhor deu conforto. Os relatórios. Então, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com Jesus? Como é que está os relatórios das bênçãos? Como é que está o relatório da dificuldade? Porque com certeza o discípulo falou: olha, Jesus, em tal cidade aconteceu isso, houve uma pessoa que não nos recebeu, alguém foi mal educado, mas a gente perseverou, continuou. Os relatórios. Então, as conversas com Jesus. Como é que está o teu tempo com Jesus? Você tem tempo com Jesus? Você ora por Jesus? Você passa um relatório da família? Pois é, Jesus tem isso, mas tem aquilo, tem aquela dificuldade, tem a outra dificuldade, tem esse problema, tem aquela coisa que está na gaveta, mas eu sei que uma hora eu vou ter que mexer. Tem aquilo que eu coloquei lá no escondido do meu coração, do meu inconsciente, mas eu sei que está lá. Eu preciso que o Senhor me ajude.
Como é que está o seu tempo com Deus? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida e não tem esses bate-papo com Jesus. E queridos, o que faz a diferença na vida cristã, na história de uma igreja, no casamento, na criação dos filhos, na profissão, na nossa relação com o outro, são esses bate-papo, essa conversa com Jesus. Poder falar com Ele, poder abrir o coração e falar o que está acontecendo. Então perceba que os discípulos começam a falar, Jesus fala, espera um pouquinho, vamos para um lugar retirado, e eles começam a conversar com Jesus. Só que como o ministério de Jesus estava em ascensão, em crescimento, em expansão, logo as pessoas vieram atrás de Jesus. Logo eles vieram, lá no verso 11, mas sabendo as multidões, seguiram-no. E o que Jesus faz quando elas chegam? É surpreendente a forma de Jesus, porque Jesus está conversando com os seus discípulos. Eles estão empolgados, relatando as coisas, de repente começa a chegar as pessoas. Eu imagino eu e você, nós conversando e começa a chegar um monte de gente. Você fala, vão ter que adiar a conversa, né? As pessoas não têm esse mancol, as pessoas... Jesus não faz nada disso. As pessoas estão vindo, o que ele vai fazer? Lá no verso 11, ele os recebeu. Então Jesus está conversando com os discípulos, tendo um bate-papo gostoso, uma troca de informação, falando com eles, e as pessoas começam a chegar. O que Jesus faz? Recebe as pessoas. E o que mais que ele vai fazer? Falava-lhes do reino de Deus. Então Jesus recebeu a multidão, falava do reino de Deus, e também curava os que necessitavam de cura. Então perceba, você não pode esquecer que a multiplicação dos pães acontece nesse ambiente, em um deserto, onde o principal objetivo era conversar com os discípulos, mas as pessoas carentes de Jesus vão até Jesus, e ali Jesus começa a ensinar as multidões, ele recebe as multidões, começa a falar do reino para as pessoas. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos começar a falar com as pessoas, é do reino de Deus. O que mais deveria tomar conta das nossas conversas é do reino de Deus. Sabe quando você está conversando com alguém, de repente você lembra alguma coisa? Espera um pouquinho, preciso te falar uma coisa. O reino de Deus tem que ser essa coisa. Sabe quando você está lá com a tua amiga e a pessoa começa a falar, antes que eu me esqueça, deixa eu te falar isso. O reino de Deus tem que ser isso, para que você não se esqueça. O reino de Deus tem que ser isso. O reino de Deus tem que ter essa fala, mas o que é o reino de Deus? É o perdão, é a graça, é a misericórdia, é o ano aceitável do Senhor, é a morte de Jesus, é a ressurreição, é o chamado para o arrependimento, é o chamado para o recomeço. Esse é o reino de Deus. É o que promove cura e restauração. É isso que Jesus está falando. Nós precisamos falar mais de Jesus, precisamos levar as pessoas até Jesus, mesmo que a gente esteja querendo ter conversas íntimas, né? Jesus queria ter uma conversa agradável com os discípulos, mas ele interrompe para ensinar as multidões, acolher, falar e curar. Queridos, a igreja é um lugar de acolhimento, onde nós falamos do reino e onde as pessoas são curadas. A igreja é esse espaço. A nossa comunhão, o nosso relacionamento tem que ser uma extensão do que aconteceu aqui. Acolhimento, falar do reino de Deus e promover cura através do mover de Deus ou do Espírito de Deus. Então nós estamos olhando o contexto para entender a multiplicação dos pães. Então como é que começa a multiplicação dos pães? Os discípulos falando para Jesus o que eles fizeram. Jesus pegando os discípulos falando, vamos lá para o deserto, vamos conversar só nós? Eles começam a conversar e de repente chega a multidão. Jesus fala para os discípulos, olha, deixa eles, vamos ministrar. Então Jesus acolhe eles, fala do reino de Deus e Jesus cura as pessoas. Só que aí que vai continuar a acontecer outras coisas interessantes. Lá no verso 12, o dia começava a escurecer, aproximando-se dele os 12, disseram, manda embora a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em um lugar deserto. O que os discípulos querem fazer? Vamos mandar embora a multidão.
Qual a justificativa? Para que eles possam encontrar hospedagem pelo caminho, para que eles possam comer, porque nós estamos em um deserto. Veja a diferença, Jesus acolheu as multidões, os discípulos querem fazer o quê? Jesus, manda embora, eles estão dando um conselho para Jesus. O discípulo fala, Jesus, a gente quer dar um conselho para o Senhor, está ficando noite, o horário está passando, o lugar é perigoso, manda embora esse pessoal. Como a gente quer dar conselho para Jesus, né? Jesus, manda embora o irmãozinho, né? Já deu o tempo dele aqui, já tá tarde, já está aqui há algum tempo com a gente. Jesus fala, não vai mandar embora não vai mandar. Então eles querem que Jesus despeça as multidões, esquece que Jesus é aquele que pode, o único que pode nos acolher, o único que pode nos dar alimento, e o único que faz com que a vida aconteça mesmo que esteja no deserto. Eles falam ali no verso 12, ao final do capítulo, porque estamos em um lugar deserto. Mas o que eles esqueceram é que eles não estão apenas no lugar deserto, mas Jesus está com eles. Jesus está com eles. Não importa onde a igreja está, o que importa é quem está com ela. Estamos em um deserto, então vamos mandá-los embora. Que na verdade os discípulos estão falando o seguinte: Jesus, vamos mandar embora esse pessoal e vamos embora também nós, né? Vamos cuidar da nossa vida, vamos se hospedar, vamos comer, vamos sair do deserto. E Jesus fala, nem eles nem nós aí do deserto, vamos ficar aqui. Então Jesus chega no verso 13 e vai dizer para eles, então lhes disse, dai-lhes vós de comer. Se eles estão com fome, é mais fácil, em vez de vocês mandarem embora, dar comida para os homens. Então dá comida, dá-lhe vocês de comer. Então eu tenho uma outra proposta, vocês chegaram aqui, Jesus, manda embora. Jesus fala, eu tenho outra proposta, não manda embora, dá vocês de comer. Dá vocês de comer. E essa relação com Jesus é profunda, porque às vezes a gente fala, Jesus, faz isso com a pessoa. Jesus fala, eu tenho uma ideia melhor, faz você aquilo com ele. Jesus, manda embora. Jesus fala, ame ele, ame ela. Nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, né? E na força do Espírito Santo proclamamos aqui que pagaremos o preço para sermos um ao Senhor. Qual que é o preço? O amor. Qual que é o preço? O perdão. Jesus, manda embora, falou mal de mim. Jesus fala, tem outra ideia, fale bem dele e perdoe. Ah, Jesus, não gosta de mim, eu tenho outra ideia, ame ele e faça o bem para ele. Ah, Jesus. Porque a gente pode fazer proposta com Jesus, pode, mas ele é Senhor, ele não vai aceitar. Tem proposta, Jesus fala, não vai mandar embora não, dá de vocês de comer. Não fique falando mal, não, perdoa, ame, se aproxima. Ah, Jesus, ela não olha na minha cara. Então você vai fazer o quê? Você vai e abraça, e olha no fundo do olho dele e fala, eu te amo, Jesus. Ah, porque Jesus está mostrando que o problema não é o deserto onde estamos, mas é o coração se tornar um deserto. E corações deserto mandam as pessoas embora. Corações deserto tem justificativa. Qual é a justificativa? No verso 12, o dia começava a escurecer. Jesus está escurecendo, manda embora. E Jesus fala, o problema não é o lugar aonde nós estamos, o problema é que o coração de vocês é que está ficando escuro e deserto. Mas eu tenho uma proposta para vocês, dá a vocês de comer. Dá a vocês de comer. E eles vão responder no verso 13, responderam eles, temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós próprios fomos comprar comida para esse povo. Qual que é a resposta para eles? Jesus, nós temos tão pouco, Jesus, eu não posso fazer nada. Então temos 2 justificativas aqui que as pessoas usam para não ajudar, inclusive a igreja, nós temos pouco, e o outro, não temos dinheiro. Eles vão falar aqui, exceto se nós comprarmos. Mas se você for em João capítulo 6, Jesus provoca Filipe, e Filipe vai falar para Jesus, olha Jesus, se nem com 200 denários a gente consegue comprar pão para essa multidão.
Não, 200 denários não daria para comprar um pão para cada um. Ou seja, não há dinheiro suficiente. Então, quando Jesus fala, cuida você, dá você de comer, dá você assistência, a gente fala, já temos apenas 5 pães. E precisamos comprar, mas não temos dinheiro. Não é apenas 5 pães. Porque assim como a gente tem que entender com quem está com a gente, nós temos que entender que aquele a quem nós apresentamos 5 pães e 2 peixes, tem poder de multiplicar. Não é o tanto que você tem, mas é nas mãos de quem que você coloca. E aonde você investe. Porque tem gente com milhões que também não sustenta uma multidão. Porque a lição aqui, Jesus está falando, olha, o problema é o coração de vocês que está ficando escuro, o coração de vocês está ficando deserto, e a solução de vocês é sempre mandar embora. Mas a solução é trazer perto, é fazer algo com um pouco que você tem. E todos nós sempre temos alguma coisa. Então, quando você for falar essa frase, eu queria ter mais para ajudar, não fale. Porque você é de Jesus. O que você tem é suficiente na mão de Jesus. Desde que você queira ajudar. O que você tem é suficiente. O que você sabe, se eu soubesse mais. O que você sabe nas mãos de Jesus é suficiente. É suficiente. Quando eu tiver melhor eu faço. Mesmo piorzinho, Deus te usa. Então dá-lhes vocês de comer, temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós comprarmos. Como que Jesus começa a falar para eles? Lá no verso 13, respondeu-lhe eles, temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se formos comprar. E no verso 14, Jesus vai falar assim, estavam ali cerca de 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupo de 50. Então Jesus começa a dar algumas diretrizes, ora, se organize, organize as pessoas, organize o seu coração, organize a sua vida, organize em um grupo de 50, imagina 5.000 homens divididos em grupos de 50, organize. Mas por que, Jesus, nós temos que organizar? Porque o pouco que vocês têm nas minhas mãos vão ser muito, mas se não tiver organização, vai ser desperdiçado. Imagina se Jesus começa a fazer o milagre e fala para as pessoas, comam, o que ia acontecer? Ia virar um muvuco, um atropelamento, e o milagre ia se tornar uma desgraça. Então, para que a gente possa viver os milagres, a multiplicação de Deus, tem que se organizar. Uma coisa em cada lugar, um problema em cada lugar, as prioridades em cada lugar. Organize-se. E é profundo aqui o que Jesus faz, porque Jesus está preparando os discípulos para verem o milagre e a multidão para receberem o milagre. As coisas de Deus não são desorganizadas, tem o seu tempo, o seu momento, tem um jeito de ser. Então, organize, fazei-os assentar em grupo de 50. Chegue lá e fala, olha, Deus tem solução para vocês, mas tem um porém, vocês vão ter que sentar. Jesus fala, façam eles se assentar. Que eles entendam que não haverá milagre se não houver organização. Que cada um se reúne 50. Jesus tem 51. Não, é 50. Vai lá para o teu grupo. Dá para abrir? Não, é 50. Então organize. Organize a sua vida, organize seu coração, organize seu pensamento. Organize a sua história. Organize suas prioridades. Reorganize os teus sentimentos. Reorganize a tua imagem. Reorganize quem você é, reorganize as suas prioridades, os seus sonhos, reorganize a família, reorganize. E eu sei que nós estamos com o desafio de fazer o culto doméstico. A principal dificuldade de nós, quando não conseguimos fazer o culto doméstico, tem a ver com organização. E é Deus falando, organize-se. E se você não consegue organizar a tua família num culto doméstico, o que mais que você acha que consegue fazer por mim no reino? Se você não consegue organizar a tua família, teus filhos, para orar com você,
Você não vai conseguir chamar o teu chefe para orar com você, teu amigo. Não vai. Você não vai conseguir ver obras maiores se você não organizar. Então organize. Então organize. E outro conselho, então Jesus vai falar: fazei-os assentar em grupos de 50. Verso 15. Assim o fizeram, acomodando a todos. Então, organização não é exclusão. Tem muita gente que isso não é exclusão. Organização é colocar, acomodar a todos. Às vezes, na organização, você tem que tirar alguém de um lugar e pôr no outro. É organização. Diferente de você tirar do lugar e falar: saia daqui. Organização, às vezes, na organização, tem que pegar e falar: filho, vamos organizar o culto, mas de um irmão ficou cutucando. O que você faz? Pega um, põe o do outro lado, organizou. Diferente de falar: vai você para o quarto. Não, organizou. Essa é a organização. Então no verso 15, assim o fizeram, acomodando a todos. Ora, as pessoas que queriam mandar a multidão embora, agora eles acomodaram a todas as pessoas. Tomando os 5 pães, o que Jesus faz? Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou. Nós precisamos organizar, mas nós precisamos entender que temos que abençoar. Os milagres de Deus é uma extensão da bênção que nós professamos sobre aquilo que temos e somos. Ele abençoou os pães. Ele não falou: Deus, só 5 pães. Até quando, Deus, vamos comer só 5 pães, 2 peixes? Quando é que a gente vai ter fartura? Quando é que a gente vai ter uma comida diferente? Ele abençoou os 5 pães e 2 peixes. Ele abençoou. Porque a nossa relação com as coisas tem que ver a forma que a gente olha as coisas. O discípulo olhava e falava: isso é muito pouco, isso não é nada. Jesus olhou e falou: isso é suficiente. Porque é a bênção de Deus. Então Jesus pegou aquele pão e abençoou, sabendo que aquilo era uma bênção de Deus. E Mateus e João vai falar que esse pão foi dado por um rapaz, um garoto que deu esses pães. É uma criança que deu esses pães. É um menino que tinha um lanche dele e teve disposição em dar os pães. É um menino. Então Jesus fala: nós não podemos achar que aquilo que um garoto pode fazer não é bênção de Deus. O que uma criança pode fazer não é bênção de Deus, é bênção de Deus. Então ele abençoou. E aqui para nós que precisamos reorganizar a vida para receber os milagres do Senhor, abençoe a tua casa, abençoe as pessoas. Não fique murmurando pelo pouco que você tem, mas valorize o pouco. Agradeça o pouco. Agradeça o pão com mortandela como se fosse um banquete, porque é de Deus que veio. É de Deus. Então agradeça pelo que você tem, para que Deus possa te dar mais. Então Jesus abençoou e deu aos discípulos, no verso 15 ainda. Assim o fizeram a todos acomodados. 16, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que eles distribuíssem a multidão. Tudo que Jesus coloca nas mãos dos discípulos é abençoado. Tudo que Jesus coloca na minha e nas tuas mãos é abençoado. Amém? Mas tem um porém, é para dividir. Amém? Tudo que Jesus coloca nas mãos dos seus discípulos é abençoado, mas não é só para nós, é para dividir. Então ele pegou para os discípulos, deu para eles. Imagine Pedro, Tiago e João falando: meu Deus, o tanto de pão que tem aqui para nós. Jesus fala: distribui, reparta. E qual que é a questão do dividir? Porque dividir, eu pego do pouco que eu tenho e dou para a pessoa. É diferente de alguém que tem muito, que pega lá 1% e doa 1% e continua com 99%. Quem tem pouco e divide, fica só com 50% e o outro com 50%. E aí que está o milagre de Deus. O milagre dos pães aqui na leitura que eu faço, a narrativa acontece como? Pedro pega um pedaço de pão, dá para a pessoa divide, dá para o outro, divide e dá para o outro. É na divisão que o milagre vai acontecendo. É no repartir. Por isso que Jesus não pega
e faz um milagre assim, as pessoas começam a ver um monte de peixe e pão crescendo no meio deles e eles correndo para cada um pegar o seu. Não. Pega o pedaço de pão, pega o suficiente para você e dá para o vizinho, e assim vai acontecendo até os 5.000 receberem o pão. Muitas vezes os milagres de Deus cessam porque para em nós a gente não reparte o evangelho, não reparte o amor, não reparte o que tem. A gente acha que tudo é nosso, que tudo é nosso, que tudo é para nós. Então tudo que Deus te dá é abençoado e tudo que Ele te deu é para dividir. É para dividir. E o último versículo, verso 17, diz assim: todos comeram e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaço. A última lição da multiplicação dos pães é a questão de não pode desperdiçar. Todos comeram, todos foram saciados, e João 6,12 vai ser mais enfático. Jesus vai falar, recolham porque não pode ser jogado fora, não pode ser desperdiçado. Então João 6,12 fala, não pode. E querido, aqui tem algumas coisas que entram para a nossa organização, desperdício. Quantas coisas desperdiçadas em nossas vidas. Quantas coisas desperdiçadas em casa. Quantas coisas estão sendo desperdiçadas. O tempo, uma televisão que poderia ser gastado numa boa conversa. Desperdício de tempo. O tempo para ficar até 3, 4 da manhã jogando, que poderia ser usado em oração, intercessão, desperdiçado. Comidas que poderiam ser, diminuir a quantidade e aprender a repartir com quem não tem, que vai para o lixo, desperdício. Dinheiro gasto em coisas que não são essenciais, e depois falta para aquilo que é essencial, desperdício. Dinheiro que poderia ser aplicado muito melhor em outras coisas, gasto em questão de minutos, horas, em ostentação, de algo que não vai ser útil para a família. Então a multiplicação dos pães revela um Deus, um Cristo que fala, não pode desperdiçar, recolham, e recolheram e ficaram surpresos, recolhemos 12 cestos que seria jogado no chão. Todo mundo ia embora e o milagre da multiplicação ficaria jogado no deserto, apodrecendo. Pode ser que na sua vida e na sua casa, muito dos milagres que Deus fez estão apodrecendo pela vida, por lugares que você passou e deixou, porque você desperdiçou. E o principal desperdício é da vida. Não perca tempo com coisas que não vão sustentar a tua vida, é um desperdício. Quando você conversa com pessoas que passaram perto da morte, sofreram acidente, a pessoa fala, eu vou viver melhor a minha vida, eu não vou fazer mais isso e aquilo, eu vou aproveitar, vou aproveitar minha família, meus amigos, eu vou aproveitar as pessoas, vou falar de Deus, porque eu desperdicei meu tempo. Essa é a palavra, desperdicei meu tempo, desperdicei a vida. Então não pode desperdiçar. A multiplicação dos pães aqui, Jesus faz não só para dizer eu tenho poder para multiplicar. Ele está falando, cuidado, porque Deus tem poder para fazer o que Ele quiser na sua vida. Mas se não houver organização, consciência, você vai desperdiçar. Se não houver organização e consciência, você vai deixar as bênçãos de Deus apodrecendo pelos desertos da vida. Você vai perder. Se você não se organizar, Deus vai mandar por uma porta e você vai jogar pela outra. Se você não se organizar, você vai perder de vista aquilo que é essencial, que é necessário, e vai colocar outras coisas. Então nós encerramos esse encontro com Jesus, o milagre da multiplicação, sabendo que
o milagre da multiplicação contou com a intervenção de Deus e a movimentação dos discípulos. E muitas mudanças que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, depende de uma movimentação nossa de organização e entender que não podemos ficar desperdiçando aquilo que Deus nos deu. Para que a gente possa viver esses encontros com Jesus que geram multiplicação. Então o problema não é o que você tem, se é pouco ou se é muito, mas como você vai investir, colocar no reino de Deus. Qual que é o desafio para você essa semana? Você chegar em casa, sentar, pegar uma folha e colocar o que é que eu tenho. O que é que eu tenho em minhas mãos hoje? Tenho um emprego? Tenho um emprego. Ganho quantos? Tenho uma família? Tenho uma família. Como é que ela está? Bem e mal? Quais são as projeções? Como é que está o meu emocional? Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida com Deus, minhas orações? Pegar tudo e falar, Deus, essa é a realidade. Perguntar a Deus, como é que eu organizo agora? E Deus fala, olha, pega o teu emprego, coloca em segundo lugar, pega a tua família, coloca em primeiro, agora inverte, pega eu, coloca em primeiro, tua família em segundo, o emprego em terceiro. Vai organizando. Aí você vai ver meus milagres. Você vai ver as coisas que eu posso fazer por você. Jesus faz milagre, eu faço. Já acomodou todo mundo no lugar? Ah, Jesus, isso é difícil. Então continue no teu difícil. Porque eu trabalho com organização. Quer um milagre? Eu quero. Quer mudança? Eu quero. Então comece a mudar. Eu vou mudar você e as coisas vão acontecendo. E a gente vai testemunhar o poder de Deus na tua história, na minha história. Vamos orar?